prazer estar aqui com os irmãos, mais uma vez, hoje dividindo o pão da vida. Eu quero que vocês levantem e cumprimentem a Dona Eurides. Dona Eurides, a sua netinha, está aqui nos visitando hoje, está estudando a Bíblia. Sai do seu lugar, irmão, vamos lá cumprimentar ela, vamos ser bem receptivos. Muito bem, o assunto da nossa mensagem hoje são as 3 mensagens angélicas. Ou seja, as irmãs aqui, se quiserem, podem se assentar, tá bom? Muito bem. Em todos os tempos sempre houve uma mensagem presente. Nos tempos de Adão, começo do mundo, quando Deus criou todas as coisas, a mensagem presente para aquele tempo era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nos tempos de Noé, era sobre o dilúvio, que ia haver um dilúvio. Nos tempos de Abraão, a verdade presente era a circuncisão. As pessoas, para fazer parte do povo de Israel, do povo de Deus, tinha que ser circuncidado. Nos tempos de Moisés, a verdade presente era o cordeiro. As pessoas tinham que fazer os seus sacrifícios, e se fazia um cordeiro pela manhã, outro pela tarde, que já apontava para um cordeiro superior, Jesus Cristo. É a verdade presente. Nos dias de Paulo pregava sobre a justificação pela fé. E nos dias de hoje? Qual é a verdade presente para os dias de hoje? A verdade presente para os dias de hoje é as 3 mensagens angélicas, juntamente com a mensagem de saúde. E a primeira mensagem, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 14. Todos encontraram? Amém. Então vamos orar. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra está aberta nesse momento. Queremos que o Deus Espírito Santo fale aos nossos corações através da Tua palavra. E que a mensagem encontre guarda em nossos corações. E que nós possamos não só ouvir, mas também colocar em prática em nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira mensagem diz o seguinte: e vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-me glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém. A primeira mensagem nos chama a atenção. A primeira mensagem é um apelo de Deus para todos nós. Irmãos, essa igreja, ela não surgiu da vontade de alguém montar uma igreja e pronto. A nossa igreja ela é resultado de uma profecia bíblica. Quando a gente estuda a profecia de Daniel, as 2.300 tardes e manhã, nós iremos ver que esse período profético se encerrou no verão de 22 de outubro de 1844. Houve ali um grande desapontamento, mas foi através dessa profecia que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com uma missão:
tinham sido jogados por terra. Se você ler Daniel 7:25, diz que eles cuidariam de mudar os tempos e as leis. Essa igreja, a igreja remanescente, ela foi instituída, ela surgiu dessa profecia bíblica para pregar, anunciar o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, a verdade presente para os últimos dias. E aqui chama a atenção, Deus chamando a atenção, e viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz: temer a Deus da glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, essa igreja, ela tem a missão, a incumbência de pregar o Evangelho eterno. Qual que é o Evangelho eterno? A salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. E Deus comissionou esse povo a pregar essas 3 mensagens, que é a verdade presente. Né? Viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno. Queridos, muitos evangelhos são pregados por aí, mas o Evangelho eterno só existe um. E nós temos essa missão de pregar esse Evangelho eterno. Nós temos a missão de ensinar o povo que vai haver, que está acontecendo um juízo. Irmãos, o juízo não vai ser quando Jesus voltar, não. O juízo já está em andamento. Todos os casos já estão sendo o quê? Decididos. Se eu morrer amanhã, ou daqui 5 minutos, ou daqui 10 minutos, misericórdia, né? Mas o meu destino já está selado, tanto para a morte eterna, quanto para a vida eterna. E por quê? Porque os nossos casos estão sendo passados em revista. O juízo está acontecendo. O juízo está acontecendo. E nós precisamos, irmãos, advertir o povo de que o juízo iminente está acontecendo. Que o juízo não vai ser quando Jesus voltar. E aqui Deus faz quase um apelo para nós, né? E aqui diz que o anjo está voando. Esse anjo, irmãos, é representado por cada um de nós. Cada um de nós podemos representar esse anjo. E a diz que o anjo está voando. O ato do anjo voar significa pressa, urgência. A mensagem tem que ser pregada com urgência, porque o mundo vai de mal a pior. E dizendo em grande voz: temer a Deus e dar glória, porque chegará a hora do seu juízo. Irmãos, as pessoas estão adorando tudo por aí, menos a Deus. E nós temos que advertir esse povo. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é você respeitar. E nós temos que ensinar o povo a adorar aquele que fez a terra, o céu, o mar e as fontes das águas. Amém. Aí nós podemos ver o mandamento do Salmo embutido aí. Quem é que fez? Qual o mandamento que diz que Deus fez a terra, o céu, o mar e as fontes das águas? Qual o mandamento que diz? O sábado. Nós precisamos, irmãos, ensinar isso ao povo. Aliás, nós temos essa missão. 1 Pedro 3, verso 9 diz que nós somos uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, mas lá tem uma responsabilidade, a fim de chamar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmão, fazer parte do povo de Deus, ser remanescente, ser propriedade exclusiva de Deus, ser sacerdócio real, é um privilégio, mas também está sobre nós uma grande responsabilidade: pregar, anunciar esse Evangelho eterno. Muito bem. Seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda voz diz que caiu Babilônia. Queridos, a palavra Babilônia vem de Babel, e ela tem 2 significados. A palavra Babel, que significa porta para Deus, e daí vem a palavra Babilônia, que quer dizer confusão, uma confusão religiosa.
E aqui diz que ela tem dado a beber do vinho de todas as nações, do vinho da sua prostituição. Prostituição que significa mistura de doutrinas erradas. Por exemplo, imortalidade da alma. Tem gente que com a Bíblia na mão acredita que a alma é imortal, que a pessoa não morre, que a pessoa morre, mas ela se encarna em outra coisa, ou fica vagando por aí, ou então vai direto para o céu. Queridos, isso não existe, a Bíblia não diz isso. E a Babilônia tem um poder ensinando sobre a imortalidade da alma, e outras doutrinas erradas. A terceira voz diz o seguinte: seguiu-se estes a outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será fomentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, dos adoradores da besta e da sua imagem. Quem quiser, receba essa marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia diz que tem um movimento, e aqui está dizendo aqui, está chamando a nossa atenção, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Queridos, o que significa isso? Quando a gente estuda a Bíblia, Apocalipse 13, Apocalipse 17, nós chegamos a uma conclusão que é o seguinte: a Bíblia fala de duas bestas, uma que sobe da terra e outra do mar. Uma significa o poder religioso, o outro o poder político. E nesses últimos dias, esses dois poderes eles vão se unir. E a união desses dois poderes, o poder religioso com o poder político, a união desses dois poderes com essa união vai se formar o quê? Uma marca. Vai se formar uma imagem. Vai se formar uma imagem, aonde as pessoas vão ser obrigadas a adorar essa imagem. A imagem tem a ver com adoração. Lá no capítulo 3 de Daniel, lá foi levantada uma estátua, uma imagem, e as pessoas que não adorassem aquela imagem seriam jogadas na fornalha de fogo. Mas olha só, mas aqui diz que essa imagem vai ser levantada, e essa imagem ela surge através de um poder político e um poder religioso. E aqui diz que será dada certa marca na mão e na testa. O que isso significa? A imagem que vai ser formada nada mais é do que um dia de guarda. Ou seja, o que nós chamamos de decreto dominical. A imagem da besta vai ser um dia de guarda, um dia de adoração. Queridos, eu não sei quantos já ouviu por aí o líder mundial da Igreja Católica dizendo assim, que nós temos que ter um dia especial para a família, né? Para que os carros parem de funcionar, para que polua menos o planeta, ou seja, um dia ecológico. E eu pergunto a vocês, qual foi o dia ecológico que Deus criou? O sábado. Sábado. Sábado, irmãos, Deus já criou esse dia. Mas aqui, essa
essa união desses dois poderes, eles querem criar um outro dia, que não é o sábado, que mais precisamente é o domingo. E quando o decreto dominical foi instaurado, aí é nesse contexto que as pessoas vão ter a marca da besta, vão ter o sinal da besta. Por quê? Porque quem não adorar a esta imagem, quem não aderir a esse dia, vai ser impedido de comprar, de vender, de fazer qualquer tipo de negócio. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas na lição dos 10 dias que nós estudamos aí essa semana, fala sobre isso. Fala sobre esse assunto. Então, irmãos, olha só. Nós temos que estar atentos a essas profecias, porque isso já está prestes a acontecer. E é nesse contexto, irmãos, que nós iremos perceber, nós iremos ver quem é que realmente é cristão, quem é realmente adventista. Eu vou jogar duro aqui, irmão, mas é necessário. É nesse contexto, irmãos, que vai ver quem é adventista e quem não é. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é forte. Mas quando surgiu o decreto dominical, adventista, mais ou menos, não vai aguentar. Vai pular fora. Você já pensou? Você não poder mais comprar, não poder mais vender, não poder fazer mais nenhum tipo de coisa, de negociação, porque você não tem essa marca? É por isso, irmãos, que a igreja faz de tudo para nos advertir. A igreja coloca diante de nós materiais, espírito de profecia, para a gente ler, para a gente estudar, porque isso aqui, irmãos, para a igreja adventista não pode ser novidade. Isso aqui para nós, quando vir esse decreto, quando surgir essa imagem, isso para nós não pode ser novidade. A gente não pode dizer, eu não sabia. Irmãos, quem mais sabe somos nós mesmos. E vocês sabem que nesse contexto também, é nesse contexto também, que muitos que hoje estão na igreja, vai deixar a igreja para nunca mais voltar. E a igreja invisível que está aí fora, nos lugares aí, porque Deus tem o seu povo em todos os lugares, na igreja da Assembleia, na igreja universal, na igreja de Deus, Deus tem o seu povo até lá no Espiritismo, lá na Macumba. Verdade. É nesse contexto, queridos, é nesse contexto que esse povo vai se unir com os adventistas fiéis. Infelizmente, irmãos, muitos dos que estão lá fora vai tomar o lugar dos que estão aqui dentro. Infelizmente. Mas é a realidade, irmãos. É por isso que a lição, a nossa instituição chama a nossa atenção. A lição desses 10 dias foi uma bênção. Por quê? Vem falando de profecias, vem abrindo os nossos olhos diante das coisas que estão para acontecer. Então, irmãos, há necessidade de um preparo hoje. Nós temos que fazer uma reforma espiritual da nossa vida hoje, porque quando vir esse tempo aqui, nós iremos passar por perseguições, irmãos. É onde a lição dessa semana falou sobre a ameaça à consciência. Eu não sei qual dia que foi, eu acho que foi até eu que passei essa lição. Ameaça à consciência. Por que uma marca na mão ou na testa? Aqui, a marca da testa, irmão, significa, é daqui, da nossa testa, daqui, da nossa mente, que saem as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. E isso vai ser ameaçado. Você vai ter que escolher, você vai ter que tomar uma decisão. Hoje nós temos a liberdade religiosa, mas nessa época não vai ter mais. As pessoas que não adorar a imagem da besta, elas vão ser o quê? Perseguidas. Muitos vão ser levados aos tribunais. Muitos vão ser levados aos tribunais para prestar conta da sua fé, para poder explicar a razão da tua fé. E é nesse contexto, irmão, que infelizmente, se nós estivermos vivendo aí o cristianismo mais ou menos nesse tempo, nós não iremos suportar as provas que ainda virão. Infelizmente, muitos
vão aderir à imagem da vista. Irmãos, o conflito entre o bem e o mal sempre esteve em jogo a adoração. Satanás quis ser adorado no céu. Não deu certo, foi expulso de lá. Depois ele introduziu em Adão e Eva o desejo também de ser igual a Deus, comendo do fruto do bem e do mal. E aqui nos últimos dias, o conflito não é diferente, o conflito envolve a adoração. A quem nós iremos servir? O Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Ou a imagem da besta? A palavra domingo, irmãos, quer dizer dia do sol. Você sabe quem foi que instituiu o domingo? Foi o primeiro, podemos dizer assim, o primeiro Papa existente em 7 de março do ano 321. Ele era um político, ele resolveu se converter ao cristianismo, mas os seus costumes pagãos não deixou. É como se o camarada hoje batizasse, mas continuasse fumando, bebendo, na mesma vida que ele estava. Foi esse Constantino aí. Ele se entrou, se infiltrou no cristianismo, mas os seus costumes pagãos não deixou. E qual era o costume pagão? Adorar o sol, a lua, as estrelas. E em 7 de março de 1921 ele baixou o decreto. Falou assim, a partir de agora, quando ele já estava no poder, ele falou assim, a partir de agora, ele falou, a partir de agora, tanto grande como pequeno, escravo, rico, pobre, todo mundo agora vai ter que adorar e venerar o dia do sol. A palavra domingo significa dia do sol. E aqui, nas mensagens angélicas, chama a nossa atenção. Que vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher entre adorar o dia pagão e o dia instituído por Deus. Nós vamos ter que tomar a decisão. Nós vamos ter que escolher. Por isso, irmãos, é importante que eu e você fortaleça a nossa fé hoje, né? Faça uma reforma espiritual na nossa vida hoje, para que quando chegar esse dia, a gente não seja pego de surpresa. O capítulo 12, o verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Perseverança. Perseverança tem a ver com teimosia, tem a ver com insistência. Perseverança, irmão, significa o seguinte: está difícil ser cristão? Firme com Cristo. Está difícil guardar o sábado? Firme com Cristo. Você está sendo perseguido por causa do Evangelho? Firme com Cristo. Porque Jesus está dizendo, aqui está a perseverança, a insistência, a teimosia daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Aqui está a perseverança. E a quarta voz, ainda tem uma quarta voz que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Queridos, Deus, somente Deus sonda os nossos corações. E se nós formos fiéis hoje, se nós estivermos firmes com Cristo hoje, Deus pode até nos poupar disso daí, sabia? Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que se Ele vê que eu e você, que é fiel hoje, nos propósitos de Deus hoje, se Deus vê que eu e você não vai suportar essas dificuldades, Deus vai permitir que a gente morra antes. É por isso que o texto bíblico diz: bem-aventurados os que desde já morrem no Senhor, porque vão descansar, né, das suas fadigas, e as suas obras nos acompanham. Queridos, muitas das vezes a gente vê um irmãozinho nosso querido
que morreu, e muitas vezes a gente chora, a gente lamenta, mas só Deus sabe por que tal pessoa morreu antes do tempo. Só Deus é que sabe. Deus talvez está permitindo que essa pessoa vá agora para que ela alcance a sua salvação. E talvez lá na frente ela poderia perder a sua salvação, porque talvez não poderia suportar as provas. Mas Deus é tão misericordioso que Ele permite que a pessoa vá antes. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Queridos, o povo precisa ser advertido dessa mensagem. Apesar de muitas pessoas, de muitos lugares, de muitas igrejas, nesse período se unirem a nós, hoje, nós temos a obrigação maior de proclamar esse Evangelho eterno. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra, insta, quer no tempo ou fora de tempo. A mensagem dele é pregar o Evangelho. Nós precisamos, queridos, anunciar às pessoas, o mundo precisa ser advertido desses acontecimentos. A Bíblia diz que quando a gente vê o ímpio no seu mau caminho e a gente não adverte, o sangue dele cai sobre nós. Mas quando a gente vê as pessoas no mau caminho e a gente fala e a gente adverte, mesmo que ele não se converta, mas a gente fica livre do sangue dele. Então, queridos, sobre nós pesa uma responsabilidade muito grande. Nós somos um povo do advento, né? Nós somos um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós temos tudo em nossas mãos. Nós somos um povo privilegiado de conhecimento. Queridos, não é desfazendo das pessoas não, mas a gente bate nas casas das pessoas aí, a gente vê pessoas que são cristãs, já não sei quanto tempo, elas não sabem nem abrir a Bíblia. Não sabem nem abrir a Bíblia. Não conhecem nada de Bíblia. Tem pastores por aí congregando igrejas, abrindo igrejas sem nenhum conhecimento bíblico. E nós, queridos, que temos essa verdade, temos esse conhecimento, não basta só a gente ter a verdade, nós temos que viver a verdade. Mas para que a gente possa, queridos, para que a nossa luz possa brilhar perante o mundo aí fora, a lição essa semana nos trouxe reflexões maravilhosas. Nós temos que fazer uma reforma na nossa vida. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Amém. As pessoas têm que ver em nós o brilho de Cristo. Paulo diz que nós somos a carta escrita de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós. Essa conversa, irmãos, santo de casa não faz milagre. O santo de casa, se não faz milagre, você é confuso. Esse negócio, as pessoas não têm que olhar para nós, as pessoas têm que olhar para a gente. Sim, irmãos. Nós temos que refletir Jesus na vida das pessoas. Nós temos que ser Jesus na vida das pessoas. Tem muitas pessoas por aí perecendo no mundo das drogas, da bebida. Tem muitas pessoas, irmãos, que precisam ser advertidas. E Deus comissionou essa mensagem a mim e a você. Deus nos deu essa incumbência de pregar as 3 mensagens do Evangelho, juntamente com a reforma de saúde. É a verdade presente para os nossos dias. É a verdade presente para os nossos dias. A justificação pela fé, né? A salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho eterno que nós temos que pregar às pessoas. Gostaria de finalizar contando uma história. João Napoli, ele vivia na Itália, e um daqueles dias ele estava navegando com o seu barco de pesca. Ele já estava há mais de 3 semanas pescando. Ele conseguiu pescar cerca de 1.500 quilos de peixe. Vinha com seu barco carregado. Só que em determinado momento ali na Baía de São Francisco, ele viu uma pessoa boiando na água. E ele
chegou o barco mais perto e ali ele salvou aquela pessoa. Só que de repente ele percebeu que tinha mais gente correndo na água. Um navio hospitalar havia afundado, havia ali naufragado ali, e ali as pessoas estavam boiando na água. E João Nápoles agora estava pescando pessoas e pondo dentro do seu barco. Em determinado momento, João Nápoles percebeu que ele teria que jogar todos os seus peixes no mar para salvar as pessoas. E assim ele fez. Dizimou, jogou no mar, jogou fora 1.500 quilos de peixe para poder salvar as pessoas que estavam boiando na água. E assim ele fez. Depois do ocorrido, João Nápoles, por onde ele andava, e quando ele encontrava as pessoas que ele havia salvado, as pessoas apontavam para ele e diziam assim: olha, ali vai João Nápoles, e jogou seus peixes fora para salvar a minha vida. Sabe, irmãos, um dia desses aí Jesus vai voltar. Está mais próximo do que a gente imagina. As profecias, já mais de 90% das profecias já se cumpriram. Está a acontecer pequenos acontecimentos. Jesus está voltando. Um dia desses aí, Jesus vai rasgar esse céu. E a Bíblia diz que ele vai vir com todos os anjos do céu. Amém. E no céu tem trilhões de anjos. Todos os anjos vão vir com Jesus. A Bíblia diz também que no céu vai haver um silêncio de meia hora. Se a gente estudar meia hora profética, são 7 dias. Nós iremos fazer uma viagem interplanetária de 7 dias. E quando chegarmos ao céu, o próprio Cristo, e diz que lá no livro O Grande Conflito, no finalzinho do livro, diz que quando chegarmos ao céu, lá tem uma mesa com quilômetros de distância. E a Bíblia diz que com os nossos olhos desanuviados, Deus vai abrir os nossos olhos de uma tal forma que nós iremos enxergar milhares e milhares de quilômetros. E nós iremos ver as pessoas de uma ponta a outra na mesa. E ali o próprio Jesus vai servir a Santa Ceia para nós, a primeira ceia no céu. Amém. Depois disso, ele vai nos levar para a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que os bancos e as ruas da praça são de ouro. E lá, queridos, andando em ruas de ouro, nós iremos encontrar com pessoas que vai dizer para mim e para você assim: olha, muito obrigado. E talvez você não se lembre, mas elas vão dizer assim: olha, muito obrigado, porque através de um folheto que você me deu, hoje eu estou aqui. As pessoas vão encontrar com você e vão dizer assim: olha, muito obrigado, porque você deixou o seu lar, você deixou o aconchego do seu lar, para poder me dar um estudo bíblico, para me fazer uma visita no momento que eu mais estava precisando. E você vai abraçar essas pessoas. Queridos, vai ser um encontro maravilhoso. E a Bíblia diz que, o texto diz que lá no céu, Jesus tem coroas lá esperando eu e você. E o próprio Jesus vai coroar nossa cabeça. Amém. E a profeta de Deus diz que nessas coroas tem estrelas. E ela diz que uns vão ter muitas estrelas, outros vão ter poucas estrelas, mas o mais importante é que cada um tem pelo menos uma estrela na sua coroa. E essas estrelas são almas que nós se dedicamos para poder ganhar. Dona Euridice, eu quero ver a senhora no céu, viu? Amém. Eu quero que a senhora seja uma estrela na minha coroa. Amém. A sua netinha também, que gosta muito da igreja. Gente, você não tem noção que a menina gosta de igreja. Né? Que Deus continue abençoando ela, essa disposição, que ela possa crescer com esse desejo de servir a Deus. Amém. Queridos, Deus nos confiou essa missão. O inimigo hoje, queridos, não está preocupado se você vem na igreja quarta, sábado, domingo. Não está preocupado com isso, não. A estratégia do inimigo no passado era matar os cristãos. Ele viu que essa estratégia não deu certo.
Quanto mais matavam os cristãos, mais aparecia mais. Ele falou, peraí, eu estou mudando lá fora aí, porque quanto mais mata, mais surge. Vamos mudar a estratégia. E sabe qual é a estratégia do inimigo hoje, irmãos? É nos encher de coisas para fazer. Não, deixa eles ir para o culto deles, quarta, sábado, domingo, mas tire deles o tempo. Irmãos, nós somos movidos com tantas coisas durante o dia que a gente não tem tempo mais para louvar a Deus, para pregar a Deus. Não está tendo tempo nem para a nossa comunhão. Quanto mais dedicar tempo para estudar a Bíblia ou para pregar o Evangelho por aí. É muito comum as pessoas dizerem assim, eu estava conversando com um camarada aí, e eu ofereci um estudo bíblico para ele e falou assim, não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí uma senhora falou para mim assim, eu não tenho tempo, porque eu sou evangélica e eu vou na minha igreja de manhã, à tarde e à noite. Eu falei assim, me diga uma coisa, e seu marido permite isso? Ah, mas o meu marido, não sei o que, mano, você vai perder seu marido por causa da igreja. Já pensou? De manhã, a manhã toda. Aí vem para casa, almoça, volta para a igreja de novo, à tarde. E à noite vai também? Nenhum marido aceita isso. Ou seja, e muitos de nós, irmãos, que temos conhecimento da verdade, também não estamos tendo tempo. Irmãos, nós precisamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Se eu pregar o Evangelho, Jesus vai voltar do mesmo dele. Mas se eu não pregar, Deus vai cobrar de mim. É uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Nós temos a verdade, mas não basta ser só a verdade. Nós temos que viver essa verdade. Nós temos que ser a carta escrita de Cristo. As pessoas precisam ver em nós Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nós. O Espírito Santo de Deus nos ilumine, fortaleça a nossa fé. E que nós possamos ter um senso de missão. Que nós possamos pregar o Evangelho para quem está necessitando por aí. Porque muitas pessoas aí vão à beira da depressão, querendo se matar. E muitas das vezes, uma simples visita que a gente faz, a gente pode salvar a vida de muitos. Eu me lembro de um casal, isso aqui não foi aqui não, foi em São Paulo. Esse casal vivia, irmãos, na mais pura miséria. E a gente foi, um sábado à tarde, eles viviam debaixo de um viaduto. Ali só tinham pessoas drogadas, pessoas viciadas na bebida, tipo a Cracolândia, não sei se já ouviu falar lá em São Paulo. Mulher sem os dentes tudo na boca, um homem numa situação totalmente deplorável. E ali nós fizemos ali uma oração, foi distribuída ali algumas roupas, chocolate, cachorro quente ali. E esse rapaz falou assim, irmãos, será que você pode ir lá no nosso barraco fazer uma oração para nós? E nós fomos. Chegamos num barraco, irmãos, é uma casinha de madeira, um barraquinho de madeira, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha colchão, não tinha cama, não tinha fogão, não tinha nada, só barraco de madeira e o chão na pura terra para dormir. E nós fizemos uma oração ali, começamos o estudo da Bíblia ali. Para resumir, a família que não visitava mais começou a visitá-los. O camarada arrumou um emprego, começou a trabalhar. Deus foi abençoando, foi conseguindo as coisinhas para dentro de casa, conseguiu um terreninho, ganhou um terreninho, já fez uma casinha. Aquela senhora que estava com a boca toda sem dente, começou a arrumar os dentes. Irmãos, se batizaram, se tornaram outra pessoa. Amém. É isso que o Evangelho faz com as pessoas, irmãos. A gente só precisa de expor. A gente só precisa se expor. Nós possamos fazer igual Isaías. Deus fez a pergunta: a quem enviarei? Isaías bate pronto e diz: Senhor, envia-me a mim. E nós possamos ter essa disposição para pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos cantar de novo aqui, vamos dever.
Ontem mesmo morreu a mulher de depressão, enforcada. Amém. Misericórdia.